Estamos de volta com o Bem Viver ao Vivo. Hoje a gente fala sobre Alzheimer. Estou aqui com o Dr. Leonardo Brandão, neurologista. Dr. Leonardo, o Alzheimer, ele acontece logicamente com pessoas mais idosas, mas pode acontecer também com pessoas mais novas. Sim. É mais raro de acontecer, né? Geralmente, quando se inicia antes dos 60, 70 anos de idade, tá? Geralmente tem alguma carga genética mais importante, então ele se inicia mais precocemente pelo fato de ser genético. E, infelizmente, ele é muito mais rápido a instalação, ele acelera muito mais rápido, entendeu? Então, e pelo fato também de ser genético, muitas vezes o tratamento que você submete ao paciente não tem o mesmo benefício do paciente que não tem a doença genética, tá? Mas é muito raro de acontecer abaixo de 50, 60 anos de idade. A gente até se depara de vez em quando. Eu já tive paciente com 40 anos de idade com Alzheimer, tá? Mas graças a Deus é raro. Graças a Deus. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Leonardo, liga no 3559-3903 na nossa produção. Pode mandar também a sua pergunta pelo WhatsApp, pelo 98879-4985. E, Dr. Leonardo, chega um paciente, como é feito esse diagnóstico? Tem um exame? Sim. Qual é a forma? Na verdade, o que acontece? O diagnóstico de doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum exame que você possa solicitar para o seu paciente que vai dizer para você com certeza que ele tem doença de Alzheimer, tá? Então, primeiro, a gente tem que examinar o paciente, tem alguns testes que o paciente é submetido, teste que vai avaliar a memória, vai avaliar cálculo, linguagem e por aí vai, tá? Quanto maior é o grau de instrução do paciente, maior a exigência que você tem nesse teste, tá? E depois tem alguns exames complementares que você pode solicitar com a intenção de excluir algumas outras doenças que possam simular a doença de Alzheimer. Então você tem que descartar se o paciente não tem nenhum distúrbio de tireoide, se a vitamina B12 dele está adequada. Os estudos mais recentes associam com baixa de vitamina D, distúrbio hepático, distúrbio renal, determinados tumores cerebrais, determinadas alterações de outras doenças que acontecem no cérebro podem mimetizar a doença de Alzheimer. Então você tem que excluir, tá? Para aí depois você virar para a família e falar que possivelmente ele tem doença de Alzheimer, porque não tem nenhum exame que te dê 100% de chance, de certeza de que aquele paciente tem doença de Alzheimer. E aí fez esse exame clínico, a pessoa está com Alzheimer, qual que é o procedimento? Bom, quanto mais precocemente você puder fazer o diagnóstico, melhor o prognóstico do seu paciente, tá? Por quê? Doença de Alzheimer é uma doença que não tem cura, é uma doença que tem tratamento, tá? E quando Mas o tratamento não quer dizer que vai acabar com os sintomas que a pessoa está porque na verdade o que você vai fazer? A sua intenção inicial é frear a evolução do processo, tá? Então, pelo menos estabilizar, a gente tenta, tá? Em algumas situações, algumas condições, a gente até consegue reverter, tá? Mas o mais importante, como a gente até já comentou anteriormente, é você fazer o diagnóstico precoce. Porque se o paciente já chega muito deteriorado do ponto de vista cognitivo, ou seja, com muita deficiência já, não tem sentido você começar com medicamento específico. Por quê? Porque o cérebro dele já vai estar tão lesionado que não vai responder ao tratamento. Tá? Tem perda de tempo, muitas vezes perda de dinheiro, porque não é uma medicação muito barata, tá? Já foi até mais cara, mas hoje também não continua sendo muito barata. Então, o mais importante é você fazer o diagnóstico precoce. Então, fazendo o diagnóstico precocemente, você trata o seu paciente precocemente e freia a evolução. Então, para quem está em casa, por exemplo, tem algum idoso em casa, se está tendo algum tipo de esquecimento, é bom estar levando o neurologista. É interessante que leve, porque o que acontece é o seguinte, como a gente já comentou, doença de Alzheimer são várias alterações envolvidas. Tem memória? Tem. Mas a memória eu acho que é que a pessoa mais chama mais atenção. presta atenção, tá? né? Quando é memória isolada, tá? E aí aquela pessoa, aquele idoso, por exemplo, que vai no banco e esquece a senha, que muitas vezes esquece o nome de um neto, esquece o nome da vizinha, esquece algum recado que tinha que dar para alguém, acaba lembrando depois, tá? Isso a gente chama de deficiência cognitiva mínima, tá? A deficiência cognitiva mínima, que é só a memória que está afetada, tá? Teoricamente não tem necessidade de você tratar. Você tem que avaliar esse paciente, você tem que investigar, não encontrou nada, o que você vai fazer? Você vai acompanhar, tá? Se você, ao longo desse acompanhamento, percebe que o paciente está piorando dessa alteração de memória e começam a surgir outros componentes cognitivos, atenção, cálculo, linguagem, por aí vai, aí esse é o paciente que tem uma deficiência cognitiva mínima que está evoluindo para uma deficiência cognitiva maior, tá? E a principal doença caracterizada por deficiência cognitiva maior é a doença de Alzheimer.
Tá? Então, o interessante é que você leve esse idoso, muitas vezes, para ser avaliado, que pode ser que não seja nada demais, você vai só acompanhar, ou pode ser, de repente, já está começando alguma coisa, e aí você começa a tratar. E a gente escuta falar muito, né? Tem que fazer palavra cruzada, tem que ler mais. Esses exercícios realmente ajudam. Ajuda. Todos os estudos demonstram que quanto maior o grau de escolaridade da pessoa, quanto mais tempo de estudo ela tem, menor é o risco dela ter doença de Alzheimer. Não quer dizer com isso que não vai ter, tá? Mas diminui. E por que isso é importante? Porque isso demonstra o quê? Que quanto mais você exercita o seu cérebro, tá? Menor é o risco de você desenvolver a doença. Tá? Então, da mesma maneira que o jovem vai para a academia para malhar, para ficar forte, tá? A pessoa de 40, 50, 60 anos de idade, ela tem que começar a malhar o cérebro também. Tá? Então, o que você vai fazer? É leitura, é palavra cruzada, é atividades que exercitem o seu cérebro. Não adianta você sentar no salão, esperar para fazer a unha, fazer o cabelo e ficar lendo revista que só tem figura, que você não está lendo praticamente nada, entendeu? Aquilo ali é só para te distrair, mas aqui, o interessante é que você pegue alguma coisa para ler, tá? Não você leia aquilo, mas você está o quê? Você está lendo, está interpretando e está criticando aquilo que você está lendo. Criticando do ponto de vista que, pô, eu acho que isso está certo, eu acho que você está errado. Por quê? Porque cada disso por causa disso, tá? Então você sozinho está fazendo isso, tá? Então você está exercitando o seu cérebro. É a mesma coisa que você ir para academia para puxar ferro. E é importante também um trabalho com a família da pessoa que tem Alzheimer, né? Sim, é muito difícil, né, a figura que a gente chama do cuidador, principalmente o cuidador familiar, né? Por quê? Porque você está lidando diretamente com uma pessoa, tá, querida sua, que era ativa, tá, completamente independente e que você está vendo que progressivamente ela está se tornando cada vez mais dependente dos cuidados de terceiros, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem que dar um suporte medicamentoso e terapêutico para o paciente, mas tem que dar um suporte também para o familiar, que é o familiar cuidador, tá? Não é fácil, tá? E muitas vezes, o que acontece? A pessoa que está cuidando acaba ficando doente, tá? Pelo fato de estar com aquela carga, entre aspas, maior, entendeu? E não é fácil, entendeu? Porque de vez em quando, não, mas está igual criança. Não, não está igual criança. Criança vai lá e faz uma coisa errada, você chama atenção uma, duas vezes, três vezes, a criança vai aprender. Tá? Paciente com Alzheimer não adianta. Você vai chamar atenção 2, 3, 4, 20 vezes, ele não vai processar mais aquilo. Ele não faz de maldade, ele não está fazendo aquilo ali porque ele quer fazer, ele quer afrontar ou quer fazer algum. Não, é porque realmente ele não processa aquilo de uma maneira adequada mais. Então é diferente, criança. Então não é simples você estar com aquela carga, entre aspas, de novo, 24 horas por dia de cuidar de uma pessoa que é querida e que você está vendo que está deteriorando progressivamente. A gente vai para um rápido intervalo agora, viu, doutor Leonardo? E no próximo bloco a gente vai continuar o nosso papo. A gente volta já. Yeah.